Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um gancho com o último vídeo, onde nós postamos sobre a relação da autorresponsabilidade. A Mayara falou um pouquinho com vocês sobre este tema e hoje eu estou aqui para fazer um complemento, né, sobre este assunto, ainda trazendo a questão das festividades do final de ano. E quero pontuar com vocês algumas dicas para vocês estarem colocando em prática nesse período, né? Primeiramente, eu quero falar para vocês o seguinte: quando a gente está realizando um segmento de um protocolo alimentar, nós estamos num processo da mudança de estilo de vida e às vezes a pessoa fala assim, mas você já segue algo há muitos anos. Eu ainda gosto de chamar como um processo de mudança de estilo de vida, porque assim, eu como profissional posso pontuar para vocês que ainda tenho muito a evoluir. Eu falo, até acredito pela Mayara também, nós sempre temos os nossos pontos mais frágeis, né? Aquilo que a gente ainda pode evoluir, a gente quer mudar, enfim, e não necessariamente falando sobre físico, sobre estética, no nosso comportamento, na nossa vida, né? E então, quando a gente parte desse princípio, onde nós estamos falando sobre uma mudança de estilo de vida, nós temos que ter em mente que se eu tô falando de estilo de vida, né? Se eu estou falando de algo que já faz parte da minha rotina, vai estar presente em todos os momentos, independente das festividades. Então, o período de final de ano, o Natal, o Réveillon, ele não vai ser algo no qual você vai trabalhar com hoje eu vou sair do meu protocolo, hoje eu vou não pensar na nutricionista, não vou pensar, porque se você tiver esse tipo de pensamento, naturalmente você já segue uma dieta, que é tudo que a gente fala para vocês não fazerem, né? As permissividades que acabam acontecendo agora no final de ano, ela também faz parte da sua mudança de estilo de vida. Ela também faz parte do comer e ser saudável. Então não é algo que você vai estar indo contra aquilo que está proposto para você. Não, essas permissividades em momentos que para você são especiais também faz parte da programação de um protocolo alimentar, de um segmento de estilo de vida, né? Então, não é nada assim que você está fazendo além do que é proposto para você. Agora, nós temos que trazer isso para nossa contabilidade, obviamente, né? O protocolo alimentar também é contabilizado em estratégias ali, né? E nós temos que trazer isso também para nossa naturalidade. Então, você que segue um protocolo alimentar que já está inserido em uma mudança de estilo de vida ou começou há pouco, né? Você compreenda que estar presente em meio social, estar presente ali das pessoas que te agrada, seja família, seja amigo, enfim, né? Você não necessariamente precisa compartilhar, comer, beber o que está todo mundo comendo e bebendo, tá? Nesses momentos e em diversos outros durante o ano, o que acontece muito é aquelas frasezinhas típicas, né? Hoje eu posso, só um pedacinho, hoje é dia do lixo, né? Hoje eu mereço. Quando a gente trabalha com esse método de recompensa, nós já estamos fazendo um link negativo, em meu ponto de vista, entre o emocional e a comida. Primeiramente, que você tem que compreender que você está presente com as pessoas que te agradam. Vale uma conversa,
vale um carinho, vale a presença, não necessariamente comer o que está todo mundo comendo, exceto se você sentir vontade, exceto se for algo programado, consciente. O que acontece? As pessoas têm a mania de falar, eu não resisti. Quando a gente pensa dessa forma, eu não resisti, nós temos que pensar, a comida é algo parado. Quem te obrigou a consumir? Quem estava com uma arma na sua cabeça dizendo, coma? Você não resistiu a algo que estava ali, parado, né? Esse ato foi consciente. Em algum momento dessa atitude você estava consciente. Então, como assim não resistiu? Isso é algo que inicialmente, né, para quem está começando a seguir um protocolo alimentar, a gente vai abordando algumas questões a nível comportamental mesmo. Mas vamos trazer para a nossa realidade, quem estava te obrigando nesse consumo? E por que necessariamente é algo sofrido? Eu já estou comendo com culpa, ou eu comi, depois no outro dia me veio uma culpa. Quando nós trabalhamos com uma programação, essa culpa ela não deve existir. Você comer algo que não é bom para você nutricionalmente, e sim a nível psicológico, emocional, te traga algum prazer, algum conforto, deve ser algo consciente. O Natal é em uma semana, o Réveillon é na outra, nós estamos falando de 2 semanas. Por que não ter aquela refeição livre? Não é lixo, refeição livre semanalmente. Mas espera aí, a véspera é na quinta, o dia é na sexta, e depois já vem sábado, já vem domingo. Excesso de permissividades é que não é interessante, nem para o seu físico e nem para a sua mudança de comportamento. Porque naturalmente, quando você já começa nesse comer da quinta na sexta, no sábado, no domingo, nós já estamos falando de um excesso. E esse excesso, ele atrapalha a sua mudança de estilo de vida, porque naturalmente você se apresenta às guloseimas, elas vão te confortar emocionalmente, vão viciar suas papilas gustativas, né? O excesso de permissividade faz com que você saia da sua programação de um novo estilo de vida. Então entenda que o problema não é o consumo esporádico. O problema é quando você faz disso algo praticamente habitual. Quando você faz desse consumo inadequado nutricionalmente com frequência, né? Então aí você vai estar tendo dificuldades provavelmente em retornar no seu segmento nutricional de qualidade. Muitas vezes, dependendo do grau que você estiver de segmento de um protocolo, você vai sentir um mal-estar, dores de cabeça, constipação intestinal ou diarreia, né? Alteração de humor até mesmo, dilatação abdominal, aqueles desconfortos a nível físico mesmo, né? Então, eu quero pontuar para vocês sobre essas questões, primeiramente, como que vocês devem encarar esses momentos de festividades. Eu falei para vocês algo que acontece, né? Que vocês provavelmente já passaram ou já viram alguém passar, essa forma inadequada de lidar com a comida, ou come compulsivamente como se não houvesse amanhã, ou coloca muita frequência, ou já come com culpa, né? E aí vem os métodos compensatórios, sopa detox, suco detox, uma semana em jejum, tira carboidrato, enfim. Vocês percebam que quando a gente lida dessa forma, a gente não aproveita
com significado os momentos sociais e a gente sempre fica brigando com a comida, é como se para mim ser feliz agora, eu tivesse que sofrer depois. Ou quem faz o inverso, começa lá em dezembro, no início de dezembro, retirando carboidrato, ficando em jejum, comendo pouco, para poder se permitir com excessividade nas festividades. Então fica sempre esse método compensatório, sempre essa briga, né? Então, de forma geral, isso não é nada interessante, justamente porque não prega mudança de estilo de vida. Entendam uma coisa: comer algo guloseima, algo pobre nutricionalmente, de uma forma esporádica, consciente, também faz parte de mudar o estilo de vida. Nós não devemos trabalhar com proibições. A partir do momento que você já fica sofrendo, meu Deus do céu, vou participar da ceia, isso e aquilo, esse sofrimento, essa briga com a comida é tudo que vai te impedir de chegar em um nível avançado, digamos assim, do segmento nutricional, da mudança de estilo de vida, né? E isso nós devemos trazer também para as pessoas fisicamente ativas há muitos anos. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas isso é para quem tá com objetivo de emagrecimento, isso para quem tá começando a seguir esse estilo de vida agora. Isso é válido para todos, inclusive para os atletas, que nesse período de festividades, normalmente é um período de férias, é onde eles abrem um leque absurdo do comer compulsivo, porque eles sabem que depois, quando começar as competições, as cobranças de treinadores, de patrocinadores, eles vão ter que se privar. Na verdade, nesses atletas ou pessoas fisicamente ativas ou pessoas com a questão estética mais avançada, digamos assim, são as pessoas que mais a gente tem que bater em cima disso, que a gente mais tem que trabalhar. A questão do equilíbrio, a questão do você pode agora digamos assim, você tá com uma brecha maior, o poder é uma palavra muito pesada para a gente utilizar. Você está com uma brecha maior ali para ser trabalhada a nível alimentar, porque nós não estamos focando em campeonato, em rendimento, enfim, mas não é por conta disso que você vai colocar o seu bem-estar por água abaixo. Não é por conta disso que você vai linkar o comer com ser feliz, porque você também é feliz naqueles momentos de competições, naquele momento de preparação. Sabe por quê? Você escolheu isso, você está fazendo isso por escolha. A competição te dá prazer, o fato de você estar inserido no esporte, ou para quem vive aí a musculação, que não é atleta, mas tem uma vida né? A gente sabe que tem muitas pessoas que vivem um estilo bem semelhante aos atletas. Você faz isso porque você gosta, não é? Se você respondeu talvez ou não, aí você precisa rever outros conceitos. Por que você está nessa busca por estética? Por que você está nessa busca por competições? Por que você está nessa busca por medalhas, né? Então, essa questão deve ser muito bem resolvida, porque a gente sabe, né, de uma coisa: quando eu faço uma escolha, eu tenho que, muitas vezes, abdicar, né, de outras no meio do caminho, e eu tenho que saber trilhar esse percurso de uma forma feliz, né, porque feliz é um estado, justamente para conseguir aquilo que eu tenho como objetivo. Então eu tenho que estar consciente daquilo que eu escolhi e daquilo que é necessário para atingir o meu objetivo, seja a nível atlético, seja a nível estético, né? Enfim, dependente do objetivo aí de vida, a gente sabe que para atingi-lo nós temos que muitas vezes abdicar de algumas outras opções, nós temos que falar não em alguns momentos, enfim. Então isso tem que estar muito bem esclarecido. Por que você está fazendo isso, quais são os seus objetivos, o quanto você quer atingi-los e em quanto tempo, né? Então tudo isso tem que estar muito claro. Porque quando a gente parte do princípio de sofrimento, existe um certo sofrimento, nós já devemos então trabalhar com muita cautela, dar passos para trás para conseguir seguir adiante, né? Então, assim,
Entendam primeiramente que você se permitir na ceia, você se permitir no dia comer algo atípico da sua rotina alimentar, também faz parte de uma alimentação saudável, de um estilo de vida saudável, desde que isso faça diferença para você. Sabe por quê? Agora eu vou abordar um outro lado da história. Tem pessoas que realmente se sentem muito bem optando por alimentos saudáveis também no final de ano. Tem pessoas que vão em busca de receitas saudáveis também nessa época do ano. Uma farofa saudável, uma carne mais saudável, uma sobremesa saudável. Ah, mas isso é loucura. Agora não é época de ficar pensando nisso. Por quê? A pessoa se sente bem, aquilo traz prazer para aquela pessoa, ela não vê necessidade em comer algo nutricionalmente pobre para simplesmente suprir uma necessidade emocional que no caso dela nem é necessidade. Ela simplesmente não sente vontade, ela não tem aquela questão do olhar e falar, quero um pedacinho. Para ela tá ok. Assim como tem aquelas pessoas que o final de ano não tem esse peso todo, nossa, final de ano. Eu percebi até em consultório esse ano com mais ênfase do que normalmente acontece, com mais frequência, pessoas que irão passar essas datas como se fosse mais uma, né? E isso também deve ser respeitado. Então, provavelmente elas vão passar comendo aquilo que normalmente elas comem durante o ano, às vezes até o que está prescrito no protocolo, e tudo bem. Respeito, gente, é algo que eu sempre falo nas minhas redes sociais e também já pontuei aqui em alguns vídeos para vocês. Respeito. Você que está no segmento de estilo de vida saudável para com aquele que não está na fase de mudanças, então deixa ele com a farofa e bacon, deixa ele com a sobremesa de açúcar, deixa ele. Mas ele também deve respeito a você no seu segmento. Seja você seguindo o seu protocolo nas festas, seja você optando por receitas saudáveis, seja você pegando só um pedacinho realmente, só para suprir ali um paladar, para ver como que tá o paladar daquele alimento, sem ficar, ai, come mais, ai, só hoje, ai, para de ser bitolado, nossa, que chatice, nossa, que extremismo. Nós não devemos trabalhar com nenhum tipo de extremismo, nem aquela pessoa que quer chutar o balde agora com tudo desde o início de dezembro, só vai lembrar de buscar o balde lá em janeiro, assim como aquela pessoa que está no segmento ali. Gente, nós temos que entender que o prazer ele existe de uma forma individual. Às vezes a pessoa ela realmente mudou o estilo de vida dela ao ponto de perceber que as guloseimas não trazem mais prazer para ela e tá tudo bem. Às vezes a pessoa, o outro indivíduo fala assim, nossa, mas que jeito que um brigadeiro não traz prazer para alguém, que jeito que... Mudança de estilo de vida. A pessoa ela foi entendendo tanto o corpo dela ao longo do tempo, né? A pessoa ela foi compreendendo tanto alguns investimentos que ela vem fazendo, a pessoa foi observando tantos avanços que o corpo dela vem mostrando, e não só a nível estético, mas bem-estar, às vezes algum sinal e sintoma que sentia e não sente mais. Ela veio colhendo tantos frutos que hoje ela olha uma guloseima e aquilo já não traz ao mesmo prazer que tinha antes, né? Então nós devemos respeitar, tá? Todas essas escolhas, aquele que quer experimentar um pedacinho e fica só no pedacinho, aquele que quer fazer uma refeição mais substanciosa e depois no outro dia retomar o seu protocolo alimentar, aquele que quer levar a sua marmitinha nas... Gente, respeito, tá?
Agora, o que eu quero abordar aqui com vocês, depois de explicar para vocês sobre essas questões comportamentais mesmo, né? Como que a gente deve olhar essas festividades. Agora eu quero pontuar algumas dicas que vocês podem estar colocando em prática nesse período de festividade. O primeiro ponto é: não vão fazer compras com fome. Isso a gente sempre orienta ao decorrer do ano. Quando você vai ao supermercado, né, algum outro local, realizar uma compra dessas guloseimas ou até mesmo das suas receitinhas saudáveis, parece que dá vontade de comprar ainda mais, porque você está com fome. Então não saiam para fazer essas compras com fome, certo? Se você receber algum presente que seja alguma guloseima e você quer, por que não, né, consumir o presente que foi dado a você, mas foi dado em uma densidade, em uma quantidade maior, divida o presente, tá? Normalmente eu oriento muito isso com amigo chocolate. Você naturalmente vai receber algum tipo de chocolate, divide com o pai, com a mãe, com o namorado, com a namorada, né? Divide, tá? Para você não ficar com esse alimento sendo apresentado para você ali com frequência e você ficar ali querendo consumir para não estragar porque você ganhou, enfim, tá? Divide. Uma outra dica é você chegar no momento ou na ceia ou no dia, né? Geralmente ali o almoço, observe aquilo que está sendo oferecido. Olhe aquilo que está sendo oferecido, desde as opções salgadas até as opções doces, e opte por aquilo que o seu paladar te chama mais. Ai, Natália, mas eu quero comer tudo. Então isso significa que você já fez algum tipo de restrição antes de estar presente ali, né, daqueles alimentos, já foi com fome, tá? Ou então realmente você tá colocando as suas emoções na frente da do seu sentimento de fome e saciedade, tá? Então sempre vai ter alguma coisa que vai te chamar mais atenção. Ah, Natália, mas você não é a favor de comer de tudo um pouco? Esse ponto de vista é verdadeiro até certo ponto. Por quê? Vocês concordam que de tudo um pouco é muito? Então eu prefiro trazer vocês para um momento reflexivo, olhar aquilo que está sendo servido, aquilo que você realmente quer consumir, se quiser consumir alguma coisa, tá? Ai, tem uma lasanha ali, nossa, mas essa lasanha eu consigo ter contato com ela ao longo do ano. Mas já aquela sobremesa, ai, minha mãe só faz agora no final do ano. Opte por ela, tá? Então, você vai optando por aquilo que normalmente você não tem o contato, né? Por aquilo que mais te chama atenção naquele dia. Obviamente, dosando a quantidade. Seja realista, tá? Utilize o bom senso. Você só vai conseguir visualizar tudo isso que eu estou falando ali naquele momento, porque para mim falar agora é tranquilo, mas você tá vivenciando aquilo, todo mundo conversando, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, conversa vai, conversa vem, quando vê, você já comeu, né? E isso, né, o levar a comer sem perceber, eu falo que é o comer por conveniência, que é um dos pontos também. Você só vai conseguir ter clareza dessa situação e seguir essas orientações que eu tô passando aqui para vocês, se vocês não fizerem restrições. Então, no dia da festividade, nada de ficar sem carboidrato, nada de ficar em jejum, nada de fazer grandes restrições esperando que você vai comer lá na ceia ou no dia. Sabe por quê? Se vocês fizerem dessa forma, naturalmente vocês já vão estar abrindo uma brecha aí para o consumo exagerado. Então vem aquela compulsividade, aí vocês vão querer atacar tudo, né? E muitas vezes sem pensar, e depois bate o arrependimento e vocês entram naquele ciclo vicioso. Siga o seu protocolo, siga a sua rotina alimentar tradicional até o momento daquela refeição especial,
tá? E aí vocês vão conseguir ter mais clareza e discernimento na hora de fazer essas escolhas, ok? Um outro ponto para quem gosta de consumir bebida alcoólica nesse período das festividades é intercalar com água, tá? Então façam essa dosagem, consuma a bebida, intercale com água. No outro dia é de suma importância a hidratação. Então se você tem um consumo habitual ali de 2 litros de água a dia, já faça um adicional de água aí, tenta atingir os 3 litros dia, tá? Para você conseguir ter essa reidratação aí no dia seguinte, porque a bebida alcoólica ela desidrata, tá? Então é interessante vocês terem isso em mente. Eu falei há pouco sobre o comer por conveniência, né? É o famoso fazer o que todo mundo tá fazendo. Vou dar um exemplo. Muitas vezes vocês vão a um jantar e vocês falam assim, não, eu vou jantar antes, né? Porque aí lá eu consigo dar uma dosada. Ok, você janta antes, chega no jantar e você não está com fome. Só que aquilo é servido lá na mesa, quando vê você já tá petiscando uma coisinha, quando vê fala, nossa, né? E vai servindo. Quando vê, você já tá consumindo de tudo muito, mas você não tava com fome. Por que você fez isso? Porque já estava ali. Então, já que estava ali, já que estava todo mundo comendo, o comer por conveniência. Respeite o seu corpo. Escute, observe o seu corpo. O seu corpo te dá sinais o tempo todo, inclusive dos excessos alimentares. Fome fisiológica é uma, fome emocional é outra. Tem vídeo aqui no canal da Maiara falando sobre este assunto, tá? Na maioria das vezes, a gente come para suprir as nossas emoções. Eu não sou o tipo de profissional que vai falar para vocês que o comer emocional é de todo ruim, porque de fato não é, tá? Muitas vezes a gente come algo que nos remete à infância, né? E traz aquele prazer. Muitas vezes a gente come algo, isso acontece às vezes até com cheiros, né? Com perfumes, que nos lembra alguém, que nos remete a um momento. E é gostoso, né? Faz parte dos nossos meios sensoriais, faz parte do nosso meio social, faz parte de nós como seres humanos. O problema, gente, é quando a gente não tem o controle sobre esse comer emocional, tá? Quando a gente come literalmente as nossas emoções. Então, nós voltamos para aquela questão do equilíbrio, tá? A gente fala muito sobre equilíbrio na vida, na alimentação, no profissional, no conjugal, enfim, a gente fala muito sobre o equilíbrio, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, e literalmente não é, tá? Porque exige muito do nosso pensar, exige muito da nossa atenção, exige muito da gente se policiar em diversos pontos da vida. E é para isso que o profissional existe. Tanto o psicólogo, quanto o treinador, quanto o nutricionista. É para isso que nós estamos aqui, para auxiliar vocês a encontrar esse equilíbrio e ter uma opinião como uma terceira pessoa, aonde nós vemos as suas dificuldades, a sua vida de fora e a gente consegue pontuar com mais clareza e assim, entendam da melhor maneira possível, com frieza, tá? Porque vocês inseridos na situação, vocês veem as coisas com o emocional muito à flor da pele. E nós de fora conseguimos te auxiliar da melhor forma possível, justamente porque nós visualizamos de uma forma mais fria, né? Então, vocês têm que compreender que o comer emocional, ele é interessante até certo ponto, mas eu preciso encontrar o equilíbrio de tudo isso, e isso na vida, tá? Então, o recadinho que eu queria dar para vocês hoje é justamente esse.
Não existe, não pode, não existe esse sofrimento atrelado às festividades. Não existe o enfiar o pé na jaca logo no início de dezembro e lembrar que o pé tá lá dentro só na metade de janeiro. Isso é comer compulsivo, isso é compulsividade. Compulsividade não é saudável. Não existe o eu preciso comer para ser feliz. Não existe o eu preciso comer para estar diante dos meus familiares, dos meus amigos. Eu tenho que ter respeito com as demais pessoas nas escolhas de vida delas e eu mereço respeito diante das minhas escolhas. Eu tenho que fazer aquilo que me faz bem, aquilo que me agrada, tá? E se você estiver pensando, mas é justamente o comer que me agrada, tudo bem, desde que não seja em excesso, desde que você tenha uma organização para isso. O Natal é em uma semana, o Réveillon é na outra. Dá para equilibrar muito bem, tá? Utilize as refeições livres de vocês, um pouquinho na ceia, um pouquinho no almoço, no final de semana, dá aquela segurada, tá? Saibam aonde vocês vão estar. Observe aquilo que está sendo servido, visualize e deixe o seu corpo dizer o que ele quer naquele momento. Saiba sentir saciedade, não comam como se não houvesse amanhã e principalmente em janeiro, nada de restrição, nada de procedimento detox, nada de semana detox, semana do líquido. Parem de sofrer diante da comida, tá? A comida não é a sua inimiga, e sim a sua melhor amiga, desde que você consiga lidar com ela, ok? Galerinha, hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários que eu já venho responder em breve, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa informação com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele companheiro que você julgue ser viável aí para ele essas informações, tá ok? Um beijão da Nutri e já deixo aqui o meu Feliz Natal a todos vocês, um ótimo ano novo, que nós tenhamos aí muita esperança em um novo ano que está iniciando, que nós tenhamos muita saúde e lembre-se, a saúde começa no seu prato.